aquele, ó, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Agora tem o Alex, tem que tocar, né, pra gente animar o Alex a cantar e tocar da próxima vez, né? São 18 horas, nós podemos então, com a graça do nosso bom Deus, darmos início, né? O texto que nós vamos pensar e trabalhar hoje é o texto de Deuteronômio, capítulo 23, versos 9 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: quando acampares contra teus inimigos, evitarás toda impureza. Se houver no meio de ti alguém impuro por causa da poluição noturna, irá para fora do acampamento, não entrará ali. Mas, ao cair da tarde, ele se lavará em água e entrará no acampamento depois do pôr do sol. Também terás um lugar fora do acampamento para onde sairás. Entre os teus utensílios terás uma pá, e quando te assentares lá fora, com ela cavarás, e virando-te, cobrirás teu excremento. Porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para te entregar os inimigos. Por isso, teu acampamento será santo, para que ele não veja coisa impura em ti e se afaste de ti. Amados irmãos e irmãs, esse texto é um texto belíssimo, né? É um texto aqui do Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, que ensina sobre essa questão da higiene. Mas o que me chama a atenção aqui é que a higiene não é feita uma higiene pela higiene, e sim por causa de Deus. É por causa da presença de Deus no meio do povo que todo o exército, né, deveria então ter uma vida de higiene, de limpeza e de purificação. Então veja, os versículos 9 a 11 falam de uma higiene pessoal. O versículo 9 diz que quando o exército fosse sair contra os inimigos, o exército deveria se guardar para não ter coisa indecente, ou coisa má, ou coisa ruim. A palavra má aqui do versículo 9 é o mesmo que algo desagradável. E até mesmo a tradução caberia a expressão maligna ou maligno. Então Deus não queria ver no povo uma coisa ruim, uma coisa desagradável, uma coisa má. A coisa má é então aquilo que Deus reprova, né? Aquilo que Deus abomina. Deus não queria ver isso no meio do seu povo. O versículo 10 diz que se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele. Por que não podia permanecer no acampamento? Porque Deus estava ali, por causa da presença de Deus. Se houvesse alguém impuro, impura, deveria então se ausentar e sair por causa da presença santa do nosso Deus. E o que é a poluição noturna? Poluição noturna é emissão noturna e involuntária de sêmen. Quando um soldado, na noite, tivesse algum sonho nesse sentido e tivesse a emissão involuntária de sêmen, ele deveria então
se purificar. Era considerado, então, impuro, cerimonialmente impuro e fisicamente também impuro. A palavra limpo do verso 10 se refere tanto a uma limpeza física, uma limpeza cerimonial, que aponta também para uma limpeza espiritual e uma limpeza moral. Deus quer que seu povo seja limpo, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós somos muito ensinados de que essa pureza, essa limpeza, ela é mais espiritual, né? Mas aqui em Deuteronômio já aponta para uma limpeza e uma purificação física, que é como se fosse uma simbologia de uma purificação espiritual. Note aqui que essa limpeza e essa purificação diz respeito mesmo à higiene do corpo. A higiene do corpo, essa higiene pessoal que o soldado deveria ter. No versículo 11, diz então que o soldado deveria se lavar em água. E só após se lavar em água, deveria então entrar no acampamento. Nós temos algumas passagens bíblicas, como por exemplo Levítico, capítulo 14, versículo 8, 15, 6, 17, 15 e Números 8, 7, 19, 7 e 19, que falam dessa pureza e dessa purificação que se dá por meio da água. E aí, quando a gente olha então para o Novo Testamento, né, fazendo essa ponte entre essa higiene e essa pureza física, corporal, com a limpeza espiritual, a gente vê Jesus dizendo, né, que os apóstolos já estavam limpos pela palavra. A palavra, então, é a água que nos purifica. E o Espírito Santo também, ele é retratado no Novo Testamento como sendo a água que purifica, a água que dá vida. O versículo 11, então, aponta para essa firmeza, né, de que a pessoa poderia voltar somente quando fizesse a purificação. Somente quando tivesse limpo, poderia então entrar na presença de Deus. É muito simbólico isso aqui, né? Muito simbólico. A higiene expressa a nossa espiritualidade. Demonstra se somos homens e mulheres de fé. Talvez em muitas de nossas cabeças não tenhamos ainda feito essa relação, né? Relacionar espiritualidade com higiene pessoal. Relacionar a vida com Deus com a higiene do corpo, com a higiene bucal, com a higiene da sua vida. E isso é muito interessante observar que Deus, ele quer um povo limpo na sua presença, um povo limpo diante dele. Os versículos 12 a 14 falam então da higiene coletiva. Então, os versos anteriores apontam para essa limpeza pessoal que os soldados deveriam ter. Os versos 12 a 14 apontam para essa higiene coletiva. O versículo 12 fala que quando os soldados quisessem ter o seu momento ali, né, como nós dizemos, fazer o número 2, eles deveriam sair do acampamento para então jogar fora ali aquilo que ele precisava fazer. Ou seja, existia um espaço especial e separado para isso, não era junto, um espaço separado ali para eles poderem ter o seu momento de higiene. E aquele espaço era um espaço coletivo, para que todos fossem naquele lugar fazer as suas necessidades. O soldado deveria então ter uma pá consigo, além da sua indumentária, da sua roupa de soldado, deveria também ter uma pá, onde ele ia lá, cavava, fazia necessidade e depois cobria. Cada um é responsável por sua sujeira. Isso é muito importante. Cada um é responsável por sua sujeira. O soldado ia lá, fazia, cobria e pronto, deixava lá coberto. Ou seja, não é o caso dele fazer e outra pessoa ir lá e fazer limpar a sujeira dele.
Por que eu estou enfatizando isso, meus amados irmãos e irmãs? Porque a cabeça do brasileiro, às vezes, não funciona muito bem, né? Nesse sentido. Ele suja e depois ele não vai lá e limpa. Ele joga o papel no chão e ele não pega, ele deixa a sujeira lá. Ele faz a sujeira e deixa a sujeira para o outro limpar. Aqui não. Cada um é responsável pela sua sujeira. Ou seja, ele deveria ter a responsabilidade diante de Deus de cuidar da sua própria sujeira. Versículo 14 diz algo maravilhoso. Por que eles deveriam manter a higiene pessoal e a higiene coletiva? Por que eles deveriam manter a higiene do corpo e a higiene do ambiente? O versículo 14 responde: por causa de Deus. Aí a gente lembra o texto, né, de Romanos 11:36, que tudo é por causa de Deus. Nós fazemos o que fazemos por causa de Deus. Nós cremos no que cremos por causa de Deus. Nossos atos devem ser movidos pela fé que nós temos em Deus. Todas as nossas ações devem ser feitas para Ele, por causa dele. E aqui o versículo 14 expressa isso muito bem. Deus está presente no meio do povo. Deus está ali, a sua presença poderosa no meio do seu povo. E Deus queria então ter uma relação de pureza e de santidade com o seu povo. E aí a gente lembra Levítico, capítulo 26, versículo 12, que diz o seguinte: Deus promete ao seu povo: andarei no meio de vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Veja, Deus habita e Deus anda no meio do seu povo. Por isso, o povo deveria então manter o ambiente limpo, um ambiente saudável. O versículo 14 ainda diz que Deus está no meio do seu povo para livrar dos inimigos. Deus, ele é o Senhor dos exércitos, que livra o seu povo dos inimigos. Essa expressão, né, Senhor dos exércitos, ela ocorre muitas vezes no Antigo Testamento. É uma expressão muito rica. E o Senhor é o Senhor dos exércitos para livrar o seu povo dos inimigos. E aí, no versículo 14 ainda, diz que o acampamento deve ser santo, porque Deus está lá. O ambiente limpo para o Senhor andar. E aqui o verbo andar é nesse sentido mesmo, de caminhar. Ou seja, a ideia que o texto quer transmitir para nós é que Deus, ele caminhava no meio do povo, caminhava no acampamento, andava ali, e ele não queria ver coisa indecente. Verso 14 diz isso, né? O Senhor não veja nada indecente em ti. Ou seja, a sujeira, o lixo, aos olhos de Deus é coisa indecente. Já pensou um negócio desse? É coisa indecente, é coisa que Deus não quer ver. Amados irmãos e irmãs, como nós precisamos crescer nesse ponto, não é? Nós cristãos, nós o Brasil, como nós precisamos crescer. A sujeira é coisa indecente aos olhos de Deus. E aí vem no versículo 14 ainda uma expressão muito forte: caso contrário, se afastará de ti. Veja que coisa forte. Deus se afastaria do povo, do acampamento, se o povo não mantivesse o acampamento limpo, sem sujeira, sem lixo, sem dejetos. Deus iria se afastar. A sua presença sairia do meio do povo. Que coisa maravilhosa isso, amados irmãos e irmãs. Esse texto nos ensina algo precioso, quando nós vamos então lá para o texto de 2 Coríntios 6:16, que traz então uma comparação aqui. Vou ler para vocês. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. De onde o apóstolo Paulo extraiu o versículo 16 do capítulo 6 de 2 Coríntios? Ele extraiu de Deuteronômio 23:14, Levítico 26:12
e Ezequiel 37, 27. A ideia de que Deus habita no meio do seu povo e Deus anda no meio do seu povo. E aí, o versículo posterior, logo em seguida, depois que Paulo fala essas palavras, é 2 Coríntios 7, 1, que diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então veja, o apóstolo Paulo, ele extrai a ideia de pureza lá do Antigo Testamento para falar da santidade aqui no Novo Testamento. A ideia de estar limpo fisicamente e de estar limpo ética e espiritualmente. De modo que, como que nós podemos pensar qual seja a vontade de Deus para nós no que tange a santidade, a limpeza e a higiene? É que Deus quer que sejamos homens e mulheres puros e puras, do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. Deus quer que todo o nosso ser, toda a nossa existência esteja diante dele, limpos, todo o nosso ser, toda a nossa existência, todo o nosso corpo, toda a nossa alma, limpos na presença do nosso Deus. A santidade do Novo Testamento, ou no Novo Testamento, encontra inspiração ali no Antigo Testamento. Quero então concluir para a gente pensar em algumas aplicações para nós e também para o nosso país, nesse momento em que essa questão da limpeza está dominando o país em função aí do coronavírus. Conclusão. Esse texto então ensina para nós que Deus deseja um ambiente limpo e livre de doenças. Porque repare só, imagine no deserto você ter ali lixo e sujeiras e tudo mais. Isso vai atrair doenças, vai trazer doenças. De modo que a higiene nos protege de doenças. A higiene pessoal e coletiva. Pensemos, por exemplo, no saneamento básico, O saneamento básico, ele tem que ser feito primeiramente por causa de Deus, por causa da presença de Deus. O nosso país é muito fraco, muito frágil nessa questão do saneamento básico. Nossas cidades são fracas nesse ponto. Há centenas de cidades no nosso país que não tem nem 50% de saneamento básico. E repare, isso é coisa espiritual? Segundo Deuteronômio, sim, é espiritual. O saneamento básico é algo espiritual e que nós deveríamos tratar como sendo espiritual. Algumas lições para nós hoje. O coronavírus tem forçado o mundo inteiro a ser mais limpo. O mundo inteiro. Veja que a preocupação com a higiene, de lavar as mãos constantemente, de usar álcool em gel, de tomar o cuidado com as roupas, tem dominado o mundo. E repare só, meus queridos irmãos e irmãs, como que a Bíblia ela é poderosa. Como que a Bíblia ela tem ali os fundamentos de Deus mesmo, porque o livro de Deuteronômio foi escrito há séculos. E nós temos ali a base para uma sociedade viver com higiene, viver limpa, viver na presença de Deus. Deus, então, ele antecede as coisas, e antecede os acontecimentos. Por que nós devemos, então, zelar pela higiene do corpo e a higiene coletiva? A higiene pessoal e a higiene comunitária? É por causa do coronavírus? Pode ser. Devemos manter, então, uma higiene por causa do coronavírus. Mas, essencialmente, segundo o texto de Deuteronômio 23, 14, nós vamos tomar o cuidado com a higiene pessoal e coletiva por causa de Deus. Porque Deus quer que assim seja feito. Evidentemente, também por causa do coronavírus. Mas o fundamento, o alicerce, é por causa de Deus, por causa da presença de Deus. É a presença dele
que deve fundamentar a nossa higiene pessoal e coletiva e comunitária. Cuide de sua higiene pessoal. Tome banho, lave as mãos. Parece estranho dizer isso, né? Mas aplicando o texto está dizendo isso para nós, tomarmos banho. Se bem que no geral o brasileiro toma bastante banho. Tome banho, lave as mãos, cuide da sua higiene. Cuide da higiene de sua casa. Mantenha a sua casa limpa. Não deixe que a pia fique cheia de louça. Às vezes a gente encontra casas com a pia cheia de louça. Não deixe isso acontecer. Mantenha ali a pia limpa. Não deixe amontoar. Mantenha os banheiros limpos. Cuide da higiene de seu carro. Às vezes tem carros difíceis de entrar, não é? Mas veja, mantenha o seu carro limpo e cheiroso. Mantenha o lugar que você usa limpo, seja o trabalho, seja a escola, o ambiente onde você estiver. Coopere para que o ambiente onde você estiver esteja limpo, esteja sadio. Não jogue lixo na rua e nem nos rios. Um cristão jamais pode fazer isso. Jamais pode jogar lixo na rua, jamais pode jogar lixo nos rios. Não, o lixo tem que ir para a lixeira, né? Tem que ir para a lixeira. Cuidemos disso, cuidemos de nossas cidades. Amados irmãos e irmãs, os livros dão conta de que Genebra, nos tempos de Calvino, era a cidade mais limpa de toda a Europa. De toda a Europa. Então, a palavra de Deus nos conduz a isso, né? A termos o corpo limpo, a casa limpa, o carro limpo e também a cidade limpa. Vamos trabalhar para que nossa cidade seja uma cidade limpa. As autoridades governamentais deveriam aprender com Deuteronômio 23, 9 a 14 e cuidar melhor do saneamento básico em nossa nação. Repare que as nossas cidades, muitas de nossas cidades são sujas. Não tem saneamento adequado, não tem coleta de lixo adequada. Os nossos governantes, eles devem aprender com Deuteronômio e vão aprender forçosamente agora com o coronavírus de que precisa manter a cidade mais limpa. Nós ainda, quando eu digo nós, eu digo o mundo, não apenas o Brasil, mas o mundo, nós ainda não sabemos o que fazer direito com o lixo. O lixo é um desafio enorme para nós, como nós devemos cuidar dele, como que nós devemos ter todo o processo para que não produzamos tanto lixo e o que nós vamos fazer com ele depois. Nós precisamos pedir muita orientação de Deus nesse ponto. Uma coisa que eu coloquei aqui é o seguinte: banheiros poderiam não ser artigo de luxo, e sim um recurso importante para a manutenção da higiene. Por que eu digo isso? Porque, veja só, nós quando vamos usar um banheiro público assim da cidade, é bem difícil, né? É difícil você encontrar um banheiro público na cidade que seja próprio para uso. Você pode encontrar um ou outro, mas no geral é muito difícil encontrar um banheiro assim, e principalmente as mulheres, né? Quando as mulheres vão usar banheiros públicos, tomam aquele cuidado, colocam o papel higiênico ali, isso se tiver o papel higiênico, né? Às vezes não tem papel higiênico. De modo que os banheiros públicos, eles podem melhorar com a graça de Deus, e se os nossos governantes atentarem para o texto aqui de Deuteronômio. Uma outra coisa que eu acho que é interessante nós falarmos é o seguinte: quando eu digo que os banheiros não deveriam ser artigo de luxo, é o seguinte: hoje, se você vai comprar um apartamento, se o apartamento ele tem um banheiro, ele custa um X. Se ele tem 2 banheiros, custa um X,5. Ou seja, o preço do imóvel aumenta muito se tiver banheiros. Então, o banheiro é um artigo de luxo, não deveria ser considerado um artigo de higiene e de cuidado das pessoas. Amados irmãos e irmãs, eu concluo aqui essa fala dizendo o seguinte: a nossa vida com Deus,
ela diz respeito ao todo da nossa vida. A nossa vida com Deus vai desde quando nós vamos ao culto e adoramos ao Senhor com louvores, com gratidão, ouvimos a palavra de Deus, mantemos comunhão com os nossos irmãos e irmãs, e também quando nós cuidamos da nossa higiene, a higiene pessoal e coletiva. Eu tenho dito que o Brasil é um país, mas ainda não se tornou uma nação. Ou seja, o Brasil falta muito esse espírito de comunidade, de coletividade. Às vezes, observe, por exemplo, como que alguns brasileiros, talvez muitos, não todos, mas muitos brasileiros, lidam com a coisa pública. Lidam com a coisa pública, ou seja, as praças, por exemplo, né? As pessoas destroem as praças, infelizmente. Deus, Ele quer se relacionar conosco com o todo, o corpo e a alma. Que Deus assim nos abençoe, abençoe a nossa vida, nossa família, abençoe nossa igreja, abençoe o nosso país com essa palavra, para que tenhamos ruas mais limpas, igrejas mais limpas, espaços públicos mais limpos, vida pessoal mais limpa, carros mais limpos e casas mais limpas. Isso tudo por causa do nosso Deus, que é um Deus santo, é um Deus puro, um Deus limpo, que não tem nele sujeira nenhuma. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma pergunta ali, que é o seguinte: pastor, eu trabalho fora e meu marido e filhos não ajudam na limpeza da casa. O que fazer? Eita, petecou, hein? Repare só, o marido tem que ajudar, né? Primeiramente aí os maridos precisam ajudar e apoiar nessa limpeza. E os filhos precisam também limpar. Bem, o que aqui, no caso aqui, eu acho que a pergunta é a pergunta de uma, né? É uma pergunta de uma mulher, com certeza. O que ela pode fazer? Ela pode, então, se os filhos não quiserem ajudar, não quiserem auxiliar, então ela pode trazer ali restrição de benefícios, né? Em outras palavras, castigo. Restrição de benefício. Então, os filhos hoje, meus amados irmãos e irmãs, eles querem muito. Eles querem muito. Eles querem shopping, querem roupas, querem calçados, querem muito. Então, o que é que eu e você temos que fazer? Nós temos que dar responsabilidade para os nossos filhos e filhas. E aí, se não quiser cooperar na limpeza da casa, começa a dar restrição. Repare só, os filhos, eles podem muito bem limpar seus quartos, limpar seus banheiros. Eles podem cuidar da limpeza de seus quartos tranquilamente. Podem ajudar na limpeza da casa, pode ajudar lavando louça, pode ajudar estendendo roupa e assim por diante. Se o filho ou a filha não quer ajudar, então o pai e a mãe devem então ter aí algumas restrições. Dá uma cortadinha no celular, deixa o filho ficar aí uns 3 dias sem celular e com certeza ele vai repensar o comportamento. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Porque teve só essa pergunta. Amados irmãos, na terça-feira que vem, nós vamos fazer uma live sobre os últimos dias. Terça-feira, às 18 horas, uma live sobre os últimos dias. Essa expressão que a gente encontra na Bíblia, falando sobre os últimos dias. Afinal de contas, nós estamos ou não estamos nos últimos dias? Essa resposta eu darei a você na próxima terça-feira, tá bom? Para nós, né? Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus e depois eu vou impetrar a bênção apostólica. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós agradecemos a Ti. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que é viva. A Tua palavra, Pai Santo, que é atual, ela é muito atual. Agradecemos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra tem respostas a questões atuais, questões contemporâneas, questões odiernas. Nós louvamos a Ti por isso, Senhor. Bendizemos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, Pai eterno.
concede que nós tenhamos a sabedoria e a graça do Senhor para aplicar em nossa vida o texto de Deuteronômio 23, 9 a 14. Ó Deus, dá-nos esse temor no coração para mantermos uma vida de higiene por causa do Senhor, por amor ao Senhor, em louvor ao Senhor. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, abençoe o Brasil e traga, meu Deus, salvação ao nosso país. Concede que essa situação toda que nós vivemos do coronavírus contribua para que muitas pessoas encontrem Jesus Cristo, tenham fé em Jesus e sejam salvas em Jesus. Concede, Pai Santo, que o Brasil seja transformado para o bem a partir de toda essa situação que nós vivenciamos. Nós te pedimos isso, Pai Santo. Tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia de nossa nação. Nós clamamos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Na terça-feira, o Conselho Espiritual da Igreja havia suspenso todas as atividades da igreja, com exceção da reunião de oração na terça. No entanto, pelo que está acontecendo, é mais prudente mesmo suspender, inclusive, a reunião de oração de terça-feira, tá bom? Vamos orar em casa e eu gostaria de convocar a Igreja Metropolitana e todas as congregações a que a partir de amanhã até o próximo domingo você escolha um dia na semana para jejuar pelo Brasil, tá bom? Vamos um dia na semana, tira um dia na semana para jejuar em favor de nossa nação. Que Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.